Nós celebramos o 12º domingo do tempo comum e a palavra de Deus se dirige a cada um de nós hoje e exige uma resposta concreta de fé em meio às circunstâncias que temos vivenciado. Semana passada, a palavra nos orientava sobre a necessidade de voltarmos o coração a Deus a fim de não criarmos um exílio que é o distanciamento do Senhor, e também nos alertava sobre a noção de processo. Lembra lá? Primeiro vem as folhas, depois a espiga, depois os grãos, e depois se torna um alimento e de fato algo que até os pássaros podem fazer seu ninho. E também nos lembrava um princípio importante de multiplicação. A semente de mostarda ela é pequena, mas quando semeada ela se torna grande. Então, através de pequenas estruturas e situações, nós vamos semeando a palavra em nossos corações e cuidando para que ela cresça. E na mesma linha, o evangelho de hoje vai nos apresentar essa palavra que foi semeada no coração dos discípulos, mas que ainda precisou de bastante cuidado para que eles a compreendessem adequadamente. A primeira leitura de Jó. Jó é um livro que está dentro do que nós chamamos de tradição sapiencial. Junto a eles é Jó, Provérbios, Eclesiástico, enfim, os Cânticos de Salomão. E o que é esse tipo de literatura nas Sagradas Escrituras? É a palavra de Deus que é expressa através de situações concretas da existência. E Jó apresenta uma situação bastante interessante. Por muito tempo, se acreditou que tivesse uma teologia da prosperidade, não com esse nome, mas alguns livros apresentam, uma das etapas da revelação que aos poucos o povo foi entendendo de fato o que Deus queria. Eu sempre falo, a teologia da prosperidade, nem teologia, é uma ideologia, não é? Porque é um jeito de mascarar interesses pessoais com uma finalidade religiosa. Não se procura Deus por Deus, se procura por aquilo que se pretende. Aí você vai mascarando a avareza, a ganância, enfim, a soberba, em função de situações visíveis da existência. Olha, como sempre digo, na Bíblia tem sim promessas de prosperidade, sim ou não? Não tem? Se você observar, você vai viver. Agora, se nós acharmos que vai ter um sistema todo ordenado, que a maneira como eu viver não vou ter problema, não vai passar nenhuma circunstância, é uma mentira, gente. Por isso que São João da Cruz dizia, se algum dia apresentar para você um cristianismo fraco e sem cruz, fuja porque é mentira. A vida consiste em também abraçar o sofrimento diário, os problemas, as dificuldades. O que acontece com o Jó é muito peculiar. Jó era uma pessoa muito próspera. Imagina, muitos filhos, muitos bens, enfim, uma pessoa extremamente rica em todos os sentidos. Desde a prosperidade material, espiritual, emocional, alguém que vivia debaixo das bênçãos de Deus. E um dia, diz o texto, que o demônio chega para Deus e fala, olha, Jó, ele proclama o seu nome, sempre abençoa, porque ele tem motivo, Ele tem de tudo, ele é rico, ele tem uma família bonita, é por isso que ele te abençoa. Tira tudo dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus aceita o desafio. Não parece muito a cabeça daquele povo invejoso que a gente conhece? Sabe que eu distingo duas coisas. A inveja da cobiça. A cobiça é querer ter o que o outro tem. E, portanto, é uma imaturidade. Porque é melhor você admirar, lutar e buscar o seu, sim ou não? A inveja para mim é demoníaca. Porque é querer que o outro não tenha. É a raiva porque o outro tem. Então se mostra um coração que se perdeu, que não consegue olhar para si e não consegue dar passos concretos. No fundo, é aquele povo que não consegue conviver com a felicidade alheia. E quando vê alguém feliz, sempre levanta, mas está vendo? A vida dele é assim, é assada. Se a minha vida fosse assim, se eu tivesse isso, eu também seria feliz. E, portanto, demonstra essa imaturidade no seguir a Jesus. E Jó, ele é tão testado, tão provado, que a família toda dele morre, menos a esposa. Ele perde todos os seus bens. E aí começa um diálogo entre ele e Deus. Ele começa a conversar e levantar questões, a levantar situações para o Senhor. Até que chega nesse momento em que Deus, dando todas as provas cabíveis, desse discurso, fala, Jó, aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Ou seja, depois de tudo que foi falado e dito, depois de tudo que foi vivenciado, depois de toda essa leitura da história da salvação,
Agora você está convicto de que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, é aí que cessa. E é essa experiência que o Senhor espera que nós façamos hoje, de entender que Ele tem sim caminhado conosco, mas que nós precisamos não apenas entender o processo, mas passar para outra margem. E um aspecto curioso, se você pegou logo no primeiro versículo, diz que Deus fala a Jó do meio da tempestade. A tempestade, dentre uma coisa é falar de chuva, né? A chuva para a gente é sinal de bênção. Quando se fala de tempestade, se fala de uma chuva mais violenta e que normalmente traz estragos. Ou seja, Deus fala com Jó no meio das suas dificuldades, da sua tempestade de vida. E é aí o ponto que nós precisamos entender. Na tempestade da vida, eu tenho escutado só o barulho das águas, ou eu tenho sido capaz de, no meu coração, escutar Deus que tem me falado, Deus que tem me dirigido uma palavra. Porque olha, quando vai para o Evangelho, muitas vezes nós criticamos os discípulos, porque convivendo com Jesus, eles acabam não tendo uma experiência adequada de fé. Mas para pensar, gente. Você imagina as condições pelas quais o pessoal navegava para aqueles cantos. Você imagina a tecnologia disponível na época. Agora você imagina você de noite no barco lá. E o que eu acho espantoso, que sono abençoado Jesus tinha, né? Chovendo, caindo água, o homem dormindo. E o povo com medo, mas é claro. Você imagina, o barco balançando. Ele falou assim, o homem está aqui, mas vai que... né, chegou na minha hora, e começa aquele desespero. E eles vão e acordam Jesus. Se lembrar o evangelho da semana passada, o Senhor dizia, planta semente, a pessoa dorme, ela vai crescendo independente. O Senhor plantou a semente de fé neles. Mas ela ainda não estava com a maturidade de crescer e compreender adequadamente. E quando eles acordam o Senhor, Ele silencia a tempestade, silencia os ventos, há uma grande calmaria, Ele chama a atenção. Por que vocês são tão medrosos? Eu falaria, mas o Senhor, né? É difícil, né? A água, o barco fundando, o Senhor dormindo, né? E naquele momento em que Ele questiona o medo deles, o Senhor convida a uma experiência de fé que não se condiciona pela circunstância difícil. Nós passamos tempestades na vida, sim ou não? Não tem um momento que a vida balança de tal maneira que às vezes nós achamos que não vamos aguentar. Sofrimento, dificuldade. E você percebeu que tem um momento na vida que parece que tudo acontece de uma única vez? Quer dizer, não é que está acontecendo de uma vez só. Quando o sofrimento vem, gente, a tendência nossa é só olhar para ele. Até porque, se eu pedir para você me contar a história da sua vida, você vai perceber que nós lembramos muito mais os momentos dolorosos do que dos momentos felizes. Primeiro, porque nos marcam mais. E segundo, porque normalmente é onde ganhamos os grandes ensinamentos da vida. Onde fomos amadurecendo. E, portanto, sempre nos chama a atenção essas circunstâncias. E o fato de passarmos problemas não significa necessariamente que não estamos com Deus. Às vezes, com Ele, nós vamos passar, vamos ter que enfrentar e superar. Os jovens tiveram um retiro, não é, do Brasa esse final de semana. Eu gostei muito do tema do retiro, não é? Era assim, ó, conheça-te, aceita-te e supera-te. Se conheça as suas circunstâncias e realidades. Aceita que é desse jeito. Aceitar não é se conformar, mas é não ficar negando aquilo que nós estamos, aquilo que está dentro de nós. Agora, se supera. Não basta se conhecer, não basta aceitar, você tem que dar passos de mudança, passos de transformação. E sabe por que muitas vezes não conseguimos passar para outra margem? Porque nós nos apegamos a uma visão carnal a nosso respeito, uma visão carnal a respeito das pessoas. E a segunda leitura vem contrariar propriamente isso. Vai dizer, o versículo 17 é o mais famoso, que fala, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. O versículo 17. Mas o 16 vai dizer o seguinte, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se um dia conhecemos Jesus segundo a carne, já não conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo aquilo que de fato Ele é. Se nós nos olharmos como meramente consequência das nossas atitudes e ações, nós teremos uma visão depreciativa e imperfeita a nosso respeito. Por quê? Quando nós somos batizados, o Espírito, que é onde Deus fala, uma das dimensões da nossa natureza, ele foi recriado. É nova criatura.
Nós somos nova criatura. E nós temos que entender que é propriamente a ação da graça que vai definir o que de fato eu sou. Portanto, não se olhe mais apenas como a soma da sua história. Eu não falo isso para te motivar, mas para trazer um princípio de realidade. Porque qualquer um de nós, quando fazemos um balanço da vida, a gente fica sempre com essas questões, né? Nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há uns anos atrás, eu não teria feito isso, aquilo, outro. E tem pessoas que conservam um profundo sentimento de culpa, porque julgam a história a partir do momento que se está vivendo hoje. Olha, gente, todos nós estamos em processo, certo? Eu gosto muito do exemplo da criança. Se você não tem criança em casa, um dia você foi criança, não é? E a criança, a gente admite algumas imaturidades porque ela está em desenvolvimento, certo? Por exemplo, esses dias, na reunião de célula, falando desse exemplo das crianças, né? Eu contava um exemplo que a criancinha pegou o carro novo do pai, sabe? O sonho. Ela pegou uma pedrinha e falou, vou deixar uma mensagem para ele. Fez um coração riscado. Quando o pai viu aquilo, o que você fez aqui? Ela falou, não, eu queria mostrar que eu amo o senhor. Como é que você vai? Mas a criança expressou daquele jeito porque ainda não está em condição de dar respostas melhores. Olha, quando acontece algo desse tipo, o que você faz? Joga fora a criança? Dá vontade, mas não pode, é se ouvir. Brincadeira, imagina. O que você faz? Você educa, é ou não é? Porque ela está num processo de desenvolvimento. É a mesma coisa nós, gente. O Espírito nosso já está diante de Deus. Mas nós ainda estamos vivendo escravos das nossas circunstâncias muitas vezes. Se entendermos isso, que há uma grande graça para nós abraçarmos, nós viveremos uma vida nova. Sabe, até quando nós vamos rezar por alguma pessoa enferma, eu costumo dizer, não faça meramente uma oração de petição. Agradeça por aquilo que já recebeu. Porque Isaías vai dizer, mesmo na segunda carta de Pedro, que pelas chagas de Cristo nós fomos curados. Não vai dizer que nós estamos, nem que nós seremos. Nós fomos. Então é uma graça que precisa ser abraçada e que precisamos entender que de fato, para andar na fé, eu preciso me olhar a partir de Deus e não a partir das minhas circunstâncias. Senão eu não vencerei o medo, senão eu não darei passos mais concretos, porque humanamente falando, gente, é que nós não temos motivo para caminhar, é ou não é? Já percebeu que muitas vezes, se fosse meramente por aquilo que você está sentindo, por aquilo que você está vivendo, você já tinha desistido de muitas e muitas coisas importantes. O que te faz permanecer? A noção de um propósito, ou pelo menos a percepção da importância. Agora, em Deus nós não vamos caminhar se a nossa visão for meramente carnal, for meramente humana, e não entendermos que há um sentido de Deus, um propósito dele para cada um de nós. E aí que está o ponto central da nossa existência. Nós temos que ter clareza do nosso propósito, clareza do que o Senhor tem para nós. Mas como é que vamos ter clareza se nós nem mesmo muitas vezes usamos as Sagradas Escrituras como referência? Os documentos da igreja, a vida dos santos. Esses dias eu vi um humorista falando, quem aqui é cristão? Bom, levantou a mão. Você acredita muito em Deus? Todo mundo levantou a mão, acredito. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Todo mundo. Baixou. Mas se você acredita, ali está a fonte, tem um documento da igreja chamado Dei Verbum, que vai dizer que as Sagradas Escrituras é a alma de toda a teologia. Se ela é a alma de toda a teologia, o sentido de todas as coisas, por que é que a gente não lê? Por que é que eu não me debruço? Você percebeu como nós temos algumas convicções, mas na prática, no fundo, nós não entendemos o que é importante ainda? Aquilo que eu dizia semana passada, aquilo que é importante para nós, nós percebemos em nossas buscas. Aquilo que temos perseguido. Muitas vezes passamos a vida inteira perseguindo coisas e vamos nos distanciando do propósito, porque perdemos a percepção. Não é claro isso aqui? Se é o sentido, se está ali, por que eu não invisto a minha vida nisso? Não estou falando para você parar tudo que está fazendo e a partir de agora ficar simplesmente lendo. Mas como é que vamos conhecer a Deus se ignoramos as Escrituras? São Jerônimo dizia, ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo.
E essa verdade precisa estar clara em nosso coração, senão nós continuaremos barganhando e protelando a mudança que temos que viver. Porque muitas vezes a palavra já nem chama mais atenção, porque nós estamos preocupados em fazer uma manutençãozinha naquilo que já estamos vivendo. E não queremos de fato essa mudança, porque ainda não cremos, não estamos olhando com os olhos do Espírito. Portanto, no dia de hoje, se pergunte, qual que é o medo que tem te travado de dar um passo concreto em relação a Deus? O que tem te impossibilitado de ir em direção a Ele? Olha, Deus não é uma realidade abstrata. Ele é uma pessoa, não é? Um único Deus em três pessoas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, lembra? O Pai, Deus por nós. O Filho, Deus conosco. E o Espírito, Deus em nós. Mas para que façamos essa experiência hoje, é preciso que falemos para Ele. Mesmo se você tiver alguma dificuldade, mesmo que você não estiver entendendo em algum momento, fala: Senhor, eu estou aqui na sua presença. Me ajuda a dar esses passos. Me auxilia com a sua graça. A graça não é apenas providente para perdoar pecados ou conceder coisas. Ela também é previdente. Ela nos possibilita não termos as quedas, se recorrermos adequadamente ao trono da graça. E para encerrar, olha que interessante. E Hebreus vai dizer: aproximai-vos do trono da graça para que encontreis graça e misericórdia. O trono, normalmente, quando um rei ou um imperador sentava no trono, era para dar sentença. Era uma linguagem jurídica. Mesmo a igreja até hoje conserva uma expressão que chama ex-cátedra. Quando o Papa fala ex-cátedra, ele fala da cadeira, ele fala da autoridade da sua cadeira petrina. E nós acreditamos como dogma que ali ele é infalível em questão de fé, costumes e moral. Agora, esse trono da graça não é para você ser julgado e sentenciado. É para você alcançar misericórdia. É para você alcançar a graça dele. Se aproxime do Senhor hoje. Apresenta a sua situação de vida, o estado de vida que você tem vivido. Não tenha receio de apresentar a sua circunstância. Ele vai te acolher e Ele quer lhe conceder a sua graça. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. E peça propriamente ao Senhor essa graça. De viver a transformação que você tanto almeja, tanto espera. De viver debaixo da presença, do amor do Senhor. Peça ao Senhor essa graça hoje. Apresente o seu coração, apresente a sua vida. Deixe que Ele faça novas todas as coisas. Se você está em Cristo, você é nova criatura. O que passou não importa. O importante é agora. O que faremos a partir dele.